pessoal, estamos aqui com o doutor Márcio, que é advogado, professor universitário da Faculdade de Anhanguera. Vamos conversar com ele para entender um pouco sobre o reflexo do coronavírus e as questões jurídicas. Como o coronavírus está impactado nos termos legais. Isso aí são a introdução, né, professor? Que eu coloquei aqui para então, galera, nosso bate-papo. Professor Márcio, você sabe que essa pandemia do coronavírus está aí, então a gente formulou algumas questões para a gente falar sobre essa pandemia. A primeira questão, professor, quais são as medidas preventivas no ambiente do trabalho para prevenir os contágios? Então, Lucão, primeiro eu quero agradecer aí que você me convidou. A gente vê alguns colegas aí que são alunos também na Anhanguera. O Lucas é aluno. Galera, vocês me conhecem, se vocês quiserem convidar, a gente participa, responde. E às vezes a gente está aqui em casa pensando sobre essas questões. E aí o Lucas falou: professor, vamos conversar, fazer um bate-papo sobre algumas questões aí nessa época de pandemia. Então a intenção aqui hoje é a gente conversar sobre isso. O Lucas perguntou quais são as medidas aí que está sendo tomado até para evitar esse contágio, a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho. O que a gente tem visto e até está impactando a economia? A diminuição de carga horária de trabalho, a concessão de férias coletivas já, a diminuição de trabalhadores dentro das empresas e o fechamento de alguns serviços que não são considerados serviços essenciais. Isso é o que a gente consegue observar claramente. Todas essas medidas, Lucas, é com a intenção do quê? É com a intenção de diminuir a disseminação desse vírus que não é do conhecimento científico. É um vírus que não é uma questão que é tratado facilmente. Não é? O conhecimento sobre como que ele se prolifera, o conhecimento sobre como ele se manifesta em cada organismo. Inclusive eu tenho alguns colegas meus que foram afetados, eu já tenho alguns colegas meus que morreram com essa questão desse vírus, e em cada organismo ele tem uma forma de ação. Suspensões de contratos de trabalho, tudo isso com a intenção do quê? De impedir que esse vírus se prolifere. Agora, dentro do ambiente de trabalho, para as pessoas que ainda continuam trabalhando, eu continuo indo em algumas penitenciárias, a gente tem que visitar algumas pessoas. A gente procura tomar os maiores cuidados que a Organização Mundial de Saúde nos orienta, que é o quê? A utilização de álcool em gel, a obrigação da utilização de máscara, essa questão de higienizar a mão. Eu, quando chego em casa, eu troco as roupas, a gente já lava essas roupas. Isso é o que a gente busca. Mas o que se entende é que várias medidas estão sendo tomadas, mas sem o conhecimento real de quem realmente a gente está enfrentando, entendeu? Eu não posso colocar a culpa em governo, não posso colocar a culpa em nada. Por quê? Porque isso aí é uma pandemia. A palavra pandemia, ele já sai da questão da epidemia. Não é uma questão nacional. Não é algo que está acontecendo só no Brasil. É algo que está acontecendo mundial no mundo. Então, enfrentar um inimigo desconhecido cria toda essa comoção e às vezes desespero. No início tinha um desespero muito grande do que estava acontecendo. Quando eu desço no elevador aqui do apartamento, eu fico, cara, eu não sei onde que está o vírus, não sei se o vírus está no meu lado, se está na minha roupa, eu não sei onde ele está, se ele está na minha mão. E é um negócio que leva a gente até uma coisa muito louca. Então, o que está sendo aí na área do trabalho é isso que está acontecendo. Fala aí. Professor, eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, eu faço umas visitas nas áreas livres, faço isso com os comerciantes, e está sendo tão legal que o brasileiro está se adaptando, entendeu? Ele está usando o EPI dele. E o EPI que é como se for máscara, luva, gel, lavando as mãos. Nos comércios também, por onde eu andei, por onde eu ando, eles estão... ele
legal que os comerciantes ficam 1 metro de distância. Então, quer dizer que o brasileiro está se adaptando com a situação e está seguindo o protocolo da ANS, também, Agência Nacional de Saúde. Eu falo um negócio assim, Lucas, o que a gente vê? O ser humano ele tem essa capacidade de adaptação fácil. Ele tem que se adaptar às questões que acontecem no nosso dia a dia. A gente modifica a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, de trabalhar, de comer, em razão de algo que acontece no nosso meio ambiente. A lei, as leis, esses decretos que passa a ter vigência aí no nosso dia a dia, ela vem para obrigar. Algumas pessoas, eles estão se adaptando sim, Lucas, mas a maioria das pessoas, eles se utilizam e modificam a forma deles de agir, de pensar, e a utilização dos EPIs com medo de represálias. Tem que existir isso. Aí vem aquela parte sancionatória da lei. Muitas coisas só dá certo quando passa a existir algumas sanções. Antigamente, lá no uso do cinto de segurança, ninguém utilizava antes de existir o quê? Antes de existir uma punição que obrigou essas pessoas a utilizarem. Depois da existência dessas punições, aí a pessoa passa a ter uma adaptação meio que forçada. Sim, professor. Professor, mudando um pouquinho de assunto, quais os contratos de empréstimo de imóveis que poderão ser ajustados para ajudar o cidadão no caso do Covid-19? Então, a gente vê essa questão de contrato de locação. É o que se discute aqui, os contratos de locação. Muitas coisas não foram reguladas por esses decretos e essas leis que saíram aí. A maioria dessas questões ficou para a organização e o bom senso dos particulares. Os contratos de aluguéis, muitos perguntam, até nessas questões de administração de bens de imóveis, os contratos de aluguéis devem ser retirados 20%, deve existir um abatimento, 50%. Galera, o fato é que não houve uma regulamentação, uma lei que definiu que os contratos de aluguéis devem ser pagos dessa forma. Tem que pensar também que aquela parte que é o locatário, o locador, ele não tem um aluguel como um hobby dele, Lucas. Ele não tem um aluguel como algo que ele faz porque ele está sobrando dinheiro e aí ele se utiliza do aluguel para isso. O aluguel é o ganha-pão dessas pessoas. Muitas pessoas pagam com aluguel plano de saúde, muitas pessoas pagam com esse aluguel a questão de alimentação deles. A gente fala do locador, do ponto de vista do locador. O locatário também está sofrendo com essas questões. Mas você transmitir isso para um locador, diminuindo o aluguel, obrigando, isso não foi feito. E teve decisões do Tribunal de Justiça que foi falado isso que a gente está falando aqui. Então, hoje é preciso o bom senso, é preciso uma flexibilização. Mais do que nunca, tem que existir o quê? A negociação entre as partes, a conciliação entre as partes. Você pesar o que não vai trazer tanto prejuízo para mim, às vezes a gente tem que fazer assim, mas também não traz um prejuízo para outra parte. Não teve uma definição legal. O que teve aí nos contratos de financiamento, estão adiando, os bancos estão adiando esse contrato para 2 meses. Daqui 2 meses você inicia o pagamento, mas uma isenção de pagamento não existe. É bom saber isso. Não tem uma obrigação para essa isenção. Professor, eu tive uma conversa com um amigo meu, que tem um Uber. Ele estava até pagando o carro dele, ele financiou o carro. Olha o que aconteceu. Eles deram 3 meses para ele pagar daqui 3 meses a parcela. Porque essa pandemia aí, ela causou um transtorno tão grande que as pessoas se apertou. Ou se não, a pessoa come na reserva que tem, ou paga a dívida. Então a pessoa preferiu comer, né? E vai levando a vida assim, né? Mas o que acontece? Você fala de alimentação, de comer, de se manter, de comer, de se manter. Mas o que trouxe essa pandemia foi isso. As pessoas foram retiradas, foram colocadas para dentro de casa. A economia, de fato, teve
foi impactada de uma forma que não dá para negar que teve esse impacto. E aí funciona o que eu falo para vocês, aquela chamada mão invisível. Já viu falar da mão invisível? A galera que está ouvindo aí talvez já viu falar de Adam Smith. O comércio, a economia, ela vai se adaptando naturalmente. Cara, a gente vai aprender a sobreviver com grandes cargas de impostos. Nós aprendemos a sobreviver com falta e escassez de dinheiro, de capital. Isso é natural do comércio, é natural entre as pessoas. A Marli perguntou lá do contrato de locação que eu vi aqui embaixo. Tem que existir esse acordo entre as partes. O que muitos falam, e às vezes antecipadamente, existe um negócio no direito que chama o fato do príncipe, que é um fato que acontece e onera demais uma das partes no contrato. Você faz um contrato lá, Lucas, e aí você tem que prestar o serviço com determinada madeira. Aconteceu algo na economia, essa madeira foi para 100% do valor que era 1000%, subiu 1000%. Onerou demais uma das partes do contrato. Então esse fato do príncipe é discutido e esse contrato ele é refeito ou é modificado umas cláusulas. Mas o que está acontecendo agora vai onerar o locador e vai onerar o locatário. E não é algo que eles causaram, é algo que é uma extrema necessidade. Mas tem que pensar nessas partes. Mais do que nunca, esse direito conciliatório, esse direito flexível, esse direito em que uma das partes só não tem direito, mas é sinalagmático, as duas partes têm direitos e deveres, tem que ser levado. Não pode ter essa ignorância total de, eu quero, deve ser feito assim, e as pessoas têm que se dar e se prestar ao diálogo. Não tem mais jeito, não tem. Tem que ter flexibilidade nas duas partes, em ambas partes. Com certeza, né? Com certeza. Então, vamos seguir aqui. Professor, quais foram as medidas tomadas para prevenir a contágio do Covid-19 no ambiente jurídico? O contágio do Covid-19 no ambiente jurídico. Você fala no nosso dia a dia. Isso. O que aconteceu aí no Tribunal de Justiça? Quando começou a se falar dessa pandemia, começou-se a quarentena aí, já faz acho que mais de 50 dias, teve uma suspensão dos prazos processuais, que foi até o dia 4 de abril, nos processos, que a gente fala nos processos digitais, e essa suspensão do prazo foi realmente para não ter esse ir e vir dentro dos fóruns. Hoje, as audiências de custódias não acontecem mais. Se fala nas audiências virtuais, Tribunal de Justiça, quando a gente tem que fazer sustentação oral, que antes era feito de forma presencial, hoje a gente marca, é dado um link, a gente faz essa sustentação oral pela ferramenta e o mecanismo dele, que é virtual. Então, o acesso, essa aglomeração que causava aí nas audiências, que existia no dia a dia da advocacia, foi interrompido, Lucas. Não existe mais. As audiências continuam acontecendo, lógico. As liminares, os pedidos de urgência continuam sendo concedidos? Continua. Mas não tem mais. Os fóruns hoje, eles estão trabalhando de forma 100% remota, que eles falam. Que é o quê? Estão fechados esses fóruns. A gente não consegue mais fazer esses despachos, ter esse contato físico. Eles procuram evitar essas questões. E aí, na nossa volta, aí, quando a gente vai atender o cliente também, a gente toma esses cuidados. Essa via que nós estamos utilizando aqui é utilizado muito agora entre os advogados. Vamos conversar de forma online, vamos conversar sem ser de forma física. O que acontece na advocacia criminal, na visita do CDP? Cara, a visita do CDP a gente tem que tomar muito cuidado, evitar. O que a gente pede é que fossem criadas plataformas aí digitais para que nós pudéssemos entrevistar com os nossos clientes. Mas isso não está acontecendo. Então os cuidados são esses. Você vê essas suspensões de prazo e essas proibições de acontecimentos de audiência, já são os cuidados que estão sendo tomados, tentando preservar aí a vida e a saúde de todas as partes que estão envolvidas no processo. Às vezes a gente acha que quem está envolvido no processo é o advogado, é o réu, é o autor, é a acusação. Não é. Existe todo um suporte ali. São os serventuários da justiça, são os policiais, são juízes. Todo mundo está envolvido nisso. Professor, mediante tudo isso,
prejudicou o senhor pouco? Se isso trouxe um prejuízo para a advocacia, é assim, ó, o que eu costumo dizer? A gente só consegue enxergar o direito, e aí, ó, pensa nisso, a galera que está ouvindo aí, a gente enxerga o direito quando existe a ausência desse direito. Ah, o direito à liberdade existe no nosso entorno. O direito à liberdade ele é protegido por vários princípios, várias leis. Só que eu só consigo ver que eu tenho essa liberdade quando eu estou na iminência de perder a liberdade. Ah, eu quero liberdade, tal. E o direito, ao contrário disso, ele existe, Lucas, independentemente de eu estar acionando ele no judiciário. O direito ele não só existe ali no âmbito do judiciário, ele não só existe ali numa audiência, entendeu? O direito, ele existe independentemente disso. Se hoje, nunca o direito ele foi tão utilizado como hoje. Como que eu posso dizer isso? Se existem proteções, ainda que mínimas, a direitos fundamentais nossos, é porque existe uma gama de direito ao nosso entorno. Então, hoje, a gente não está postulando muito em juízo. Nós não estamos aí fazendo audiências. Mas não significa que os processos digitais estão parados. Os prazos estão correndo, nós estamos se manifestando e o direito ele está protegendo a nossa convivência, ainda que em isolamento, mas existe um direito protegendo a nossa convivência. Existe uma Constituição regulando e protegendo nossos direitos fundamentais. Direito fundamental à vida, direito fundamental à integridade física, direito fundamental à saúde. Esse direito ele existe e ele cria, sabe, essa proteção, Lucas. Ele cria essa proteção aqui, que às vezes por não enxergar, a gente acha que ele não está sendo colocado em prática. Mas está sim. E com certeza, depois aí da pandemia, a gente vai voltar para as nossas atividades na normalidade. Não significa que ela não está acontecendo. Então, eu concluo assim, Lucas. Não existe uma afetação muito grande sobre o que a gente está fazendo. Para a gente que já estava trabalhando, existe uma adaptação. Ou a gente vai conseguir se adaptar a trabalhar dessa forma, ou não vai trabalhar. Fala aí. Você tá... Tem um aluno aqui que fez uma pergunta. Fala o nome dele. Tem o nome dele? De trabalho não seria antecipação do que será no futuro, já que não era digital, veio para ficar. Na área digital. Então, na verdade, ó, toda essa situação que a gente está vivendo hoje já existia. Só que para alguns, elas ficavam ocultas. Eu falo para mim, muitos canais, muitas ferramentas de comunicação, por eu não ter a necessidade, por eu não ser forçado a utilizar, eu nem conhecia. Eu nem sabia que existia. Então, já estava por trás da gente montado todas essas plataformas. O futuro, na verdade, ele já é o nosso presente há muito tempo. Na verdade, o que eu penso que, nossa, isso é muito bom, isso já... Aí quando eu vou ver, o negócio já existia há 5 anos atrás. Eu que não sabia utilizar, eu que não utilizava. Com certeza, agora, com esse meio de utilização forçado que nós estamos tendo agora, Lucas, isso que está acontecendo não vai sair mais da nossa vida. Eu falo assim, vai deixar marcas na nossa vida. E essas marcas vão ser marcas positivas. Alguns canais e algumas ferramentas que eu conheço, eu não vou deixar de utilizar mais. Por quê? Porque se apresentou muito positivo no meu dia a dia. Então, o aluno perguntou, o futuro, ele chegou mais rápido, mas o futuro, ele já existia, mas por ignorância ou por não conhecer, nós não se utilizávamos dessa questão que a gente está hoje. E agora que eu sei e vi que é bom, eu não vou deixar de utilizar. Então, agora ele chegou, realmente se estabilizou na nossa vida e dificilmente a gente vai deixar de utilizar isso. Eu dou aula, Lucas, vê bem, eu dou aula ao vivo. Sim, professor. E aí, no início, os alunos não gostavam da aula ao vivo. Você acredita que tem agora os alunos que estão falando, professor, estou gostando mais da aula ao vivo do que da aula presencial. Por quê? Está sentado no sofá dele, a aula ao vivo é diferente de aula gravada. Ele está sentado no sofá dele, comendo a comidinha que ele gosta. Você vê que a esposa dele vem, faz um cafuné, a mãe vem, traz um bolinho. Ele não quer mais sair dessa vida. Então, dificilmente depois vai ser adaptar esse aluno
na aula presencial. É lógico que a gente tem um contato físico, mas vai ter gente que não vai acostumar mais. Logo no começo, professor, muitos alunos, vou ficar sem ir para a escola, não sei o quê. Aí depois que o senhor falou, teve uma nova adaptação, que você se acomoda dentro de casa. É verdade mesmo, você assiste a aula deitado, a mulher faz um cafezinho, faz uma pipoca. A gente vai se adaptando. Às vezes a pessoa está mais relaxada assim, às vezes fica até mais fácil para entender. Com certeza. Deixou de pegar uma condução lotada, deixou de passar aí nos transtornos do dia a dia, está descansando em casa, deu uma dormida, fez uma série. Ô, professor, agora vamos discorrer onde o cidadão poderá pedir ajuda quando é negado a sua internação por Covid-19 no setor privado de saúde, pois a sua administração hospitalar alega que o plano de saúde ainda está em carência. Ô Lucas, essa questão aí de serviços essenciais, a questão de estado de necessidade, vida, saúde, são direitos fundamentais protegidos por nossa Constituição. Então, se você tem um plano de saúde e precisa de uma internação ali imediata, remédios, medicações de forma imediata, sob pena aí de a sua vida correr um risco e você poder evoluir e morrer, essas questões é pedido no judiciário. Nenhuma afronta a direitos fundamentais ou qualquer tipo de direito pode passar sem apreciação do Poder Judiciário, Lucas. Então, com certeza, um plano de saúde, Covid, eu pergunto para você, o Covid é uma doença que precisa de um tratamento imediato? É grave? Sim, é grave? É grave. É muito grave. Você acha que você vai esperar? A orientação é buscar aí na justiça civil, na esfera civil, e eu já até orientei alguns alunos, os alunos já fizeram isso, uma liminar, você consegue uma liminar, e aí a gente vai discutir a carência depois, porque a liminar, com certeza qualquer juiz vai conceder uma liminar para você ser internado numa questão grave. Aí vem outra questão, que às vezes, eu acho que às vezes você ia até perguntar isso. Nós temos aí um SUS, Sistema Único de Saúde. O nosso Sistema Único de Saúde, ele tem alguns princípios. E é bom vocês até estudarem isso e dar uma olhada nisso. Os princípios do Sistema Único de Saúde, o primeiro princípio é a questão da universalidade. O nosso Sistema Único de Saúde tem que prestar uma saúde, uma assistência global, assistencialista e universal. Universal é do início até o fim e vai abarcar todas as pessoas. Com certeza, se não conseguir aí no particular, ele vai conseguir no nosso Sistema Único de Saúde, que hoje, no dia de hoje, está voltado para o atendimento desses casos. Todo o Sistema Único de Saúde está voltado para o atendimento desses casos. E o Brasil é um dos únicos países, e isso aí eu falava para vocês em sala de aula, e às vezes alguém nem confiava. O Brasil é um dos únicos países que tem um sistema único com esse princípio da universalidade. Muitas pessoas reclamam. Por quê? Porque a gente não vai conseguir a totalidade do exercício de um direito e de um direito fundamental. É muito difícil você conseguir chegar à totalidade da dignidade humana, da igualdade, da liberdade. Não existe isso. Então, a gente às vezes acha que não é completo porque você deixou de ser atendido numa UPA, que você foi para um médico que você queria. Mas que é completo, Então, com certeza, se buscar o judiciário na falta de um atendimento para uma doença tão grave e assassina como o Covid-19, você vai conseguir uma liminar e vai ser atendido. Legal, hein, professor? Professor, agora tem uma última pergunta, professor. Fala aí. Agora, manda recado para o povo dos asquenses e toda a população brasileira sobre o Covid-19. Galera, recado, tomar cuidado, atender todas as normas e diretrizes da Organização Mundial da Saúde, atender normas que são fundamentadas em cima de questões científicas, tratado por pessoas que conhecem do assunto, mas também a gente tem uma missão e uma dificuldade que é o quê? Se adaptar, não deixar a economia parar, não deixar
os nossos serviços, nosso dia a dia parar, e essa adaptação vai atender o quê? Essa adaptação vai atender um crescimento da sociedade. Nós já passamos, assim, historicamente, quando a gente fala do direito, épocas terríveis. Pestes negras, peste bubônica, doenças terríveis. A gente não pode vacilar, e a gente não pode achar que isso não é uma realidade, que isso não mata. Não pode fechar os olhos para isso. Mas é preciso pensar formas de agir, formas de se portar, formas de se comunicar. E hoje a gente tem internet, que vão ajudar a não degringolar muitas coisas na nossa economia e afetar até a nossa condição financeira. Hoje as pessoas estão trabalhando por entrega, as pessoas estão trabalhando via internet. Eu continuo trabalhando, dando aula de forma online. Isso não é um retrocesso, isso é um progresso. Eu tenho que aprender a trabalhar dessa forma. Os médicos estão autorizados a fazer consultas online. Pô, eu fiz a consulta, você entra com meu filho lá, o médico você fala os sintomas. A consulta, ela só falta essa questão da presença, mas ela está existindo. Existem aí psicólogos trabalhando, dando auxílio para a gente online. Isso precisa ser agora agregado na nossa vida. Isso precisa ser agregado na sociedade. E principalmente solidariedade, fraternidade, um respeito e uma ajuda ao próximo, da onde você está e como que você consegue isso. Como que você consegue alcançar isso. Mais do que nunca, cara. Não precisa parar tudo, né? O que está acontecendo no mundo. Não precisa parar tudo. E eu também não sei assim, Lucas, como que vai continuar funcionando as outras coisas. Mas a presença, se ela for dispensável, a presença para aquele serviço, ela tem que ser respeitada. Como que eu vou me adaptar a isso? Eu não sei, cara. Isso aí é uma coisa que o tempo vai dizer. O tempo é o senhor do destino, então ele vai dizer como que a gente vai conseguir se adaptar a isso. Mas uma coisa certa é que a gente já está junto. Eu creio que a nossa vida, depois dessa pandemia, não vai ser mais a mesma. Não vai ser. Não tá, isso aí é certeza. Mas a modificação não tem que ser uma modificação negativa. Né? A gente tem que pensar e tudo que acontece na nossa vida, que não tem jeito da gente impedir que aconteça, o que eu posso tirar de construtivo desses fatos que estão acontecendo hoje? Porque se a gente entrar no negativismo, às vezes eu tenho que me alimentar bem. Mas uma época de guerra, eu tenho que preservar a minha vida. Se você assistir aquele filme O Pianista era um músico exemplar. Ele queria tocar o piano dele. Mas teve um momento em que ele teve que imaginar ele tocando e fazendo o que ele amava fazer. Mas ele não estava tocando realmente o piano. Ele estava aguardando em silêncio e abdicando do que ele gostava de fazer, o que fazia ele viver, para sobreviver numa época de guerra. Então esse discurso de que ou eu faço isso, ou senão eu morro, isso aí, você tem que pesar muito bem essas questões. Sim, durante esse cenário aí, professor, a gente está vivendo como se fosse uma terceira guerra mundial, né? Ô, Lucas, mas biológica, né? Então, mas essas questões de guerra, essas questões que a gente fala negativas, essas questões de pânico que o pessoal tenta falar, não está acontecendo. Não existe isso. Não existe. Modificou algumas normalidades que tinha na nossa vida. Nossos direitos de vir, ele foi limitado por uma questão biológica, por um vírus. Mas isso não é o fim, cara. A gente teve agora a oportunidade de estar com a família, a gente teve a oportunidade de aprender novas formas de comunicação, a gente teve a oportunidade de se utilizar de novas ferramentas, a gente tem a oportunidade, antes eu ligava para meu pai e para minha mãe uma vez por mês, agora eu ligo todo dia. Então o amor e o afeto aumentou. Então, eu não aceito muito essas questões de guerra, eu não aceito muito essas questões de caos, sabe? Essa teoria do caos, essa teoria do pânico. Eu acredito mais no sentido de que a gente está passando pelo problema. E o fato de você estar passando já é 100% positivo, porque você não está estagnado, parado, esperando o problema te destruir. A gente está passando.
E aí, se você continuar passando e seguindo, com certeza você vai conseguir vencer esse problema. Não da forma que eu quero, da forma que você quer. Às vezes vai ficar perdas no caminho, vai ficar perdas. Mas a vida é o bem maior. E a vida não consegue ser protegida por um presidente, não consegue ser protegido por um prefeito, por um governador. A primeira autonomia de a primeira autonomia de proteção da vida quem tem é você. Porque se você quiser e tiver psicologicamente ou nem psicologicamente doente, se você quiser acabar com a sua vida agora, você acaba com ela agora, nesse segundo. E não tem um decreto e uma lei que vai fazer você preservar a sua vida. Não tem. Quando você colocar na cabeça que você vai acabar, então quem tem que ter a consciência é você. As leis não conseguem abarcar sentimentos subjetivos, amor, carinho e proteção à vida. As leis, elas só tentam determinar condutas para você proteger essa vida. Mas você não precisa de alguém falar que isso vai te fazer mal e que vai te matar. Você tem que ter isso interno dentro de você. Isso faz mal e vai matar. Eu não vou sair e ir para a CDP, eu não vou sair para a delegacia, sendo que tem 5, 6 colegas que já morreu com isso. Já morreu. Pegou e morreu. Tem outros colegas que estão entubados. Isso não é a lei que vai falar para mim fazer. Isso não é um decreto. Eu não vou lutar para me matar. Entendeu? Então, fica esse recado aí, pra gente concluir, entendeu? O que eu tô vendo nesse cenário aí, professor, tem muitas pessoas em pânico na rua. Pânico, então, esse pânico. É a teoria do caos, a teoria do medo. É a teoria da vidraça quebrada. Todo mundo começa a falar, todo mundo começa a olhar pro alto, aí a pessoa começa a olhar também sem saber o que está acontecendo. Repetição, sem pensamento e reflexão do que está acontecendo. Mas isso é normal, cara. E isso é um estágio aí, às vezes, um estágio de depressão generalizado e coletivo. Mas a obrigação de vocês como aluno, como futuros operadores do direito, a obrigação de todas as pessoas que estão trabalhando até em outras áreas, é o quê? Acabar com essa disseminação falsa de pânico. Porque isso não vai ajudar você. Vai fazer a gente sair dessa situação de pandemia que se encontramos agora, entendeu? Então é isso. Então não cai nessa, não entra nessa. Tem que continuar, a vida segue. Eu tenho certeza, não é demagogia falando, que a gente vai sair e vai voltar à nossa vida normal, que é o contato com as outras pessoas, de uma forma diferente. Não vai voltar melhor. Não estou falando que eu vou mudar enquanto ser humano, mas eu vou saber utilizar um monte de coisas que eu não sabia utilizar. Eu vou saber valorizar muitas coisas que eu não valorizava anteriormente, entendeu? É verdade. O professor, eu quero agradecer os demais professores também que dão aula na universidade, na Anhanguera. E também eu quero agradecer os profissionais da área de saúde que estão na frente também da pandemia do Covid-19. Agradecer pelos trabalhos que eles estão fazendo, né? Para proteger a vida de muitos cidadãos, de muitas pessoas também. E também agradecer ao senhor do fundo do meu coração, né, por conseguir esse tempo para nós, fazer essa live comigo. Também eu quero deixar uma palavra de gratidão, que mediante essa pandemia do Covid-19, que Deus ele pode trazer paz, amor e prosperidade no mundo e na terra também. Certo. Com certeza os profissionais da saúde têm aí a nossa honra, o nosso agradecimento. Eu queria só fazer uma reflexão, que é sobre, eu tenho um filho de 7 anos, Lucas, dentro de casa, e as crianças, elas devem ser aplaudidas, devem ser respeitadas. Porque as crianças, elas tiveram que modificar toda a rotina de vida delas. Muitas crianças tiveram que começar a se adaptar aos problemas dos pais. Deixaram de ver, o meu filho deixou de ver os amigos, deixou de ir em festa de aniversário, deixou de ter contato com os amigos na escola, faz aula online. Então a gente precisa dar uma atenção muito grande para essas crianças, que às vezes, até por negligência, passou a conviver problemas que nós tínhamos pessoais. A gente conversa com eles, conversa no telefone com clientes, vê as questões fiscais, as questões financeiras de casa. Essas crianças, elas devem ser tratadas com esse respeito, e aí fica essa reflexão aí para a galera que está aí, que tem filho em casa. Muito obrigado, professor, e tenha uma boa noite. Valeu. Falou, tchau, professor.